Obrigado, Pai, por essa manhã. Nós declaramos, Pai, a Sua presença se manifestando no nosso meio, Pai. Nós te agradecemos pela oportunidade, Pai, de servir a um Deus tão maravilhoso, Senhor. Obrigado, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, um culto abençoado, fluir do Seu Espírito sobre esse lugar, Senhor. Obrigado, Pai, porque as pessoas vieram com expectativa, Pai, de louvar você, Pai, de engrandecer o Seu nome, Pai. E nós vamos poder desfrutar de um ambiente de adoração a você, Pai. Você é digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. Nós entregamos o nosso coração a você, Pai, os nossos ouvidos, a nossa mente, Senhor. Eu declaro, Pai, uma manhã extraordinária, uma manhã de transformação. Espírito Santo, você é bem-vindo para fluir nesse lugar. Obrigado, Pai, porque anjos estão acampados sobre esse lugar, Pai, trazendo proteção para as pessoas que estão aqui, Senhor. Nós declaramos o favor de Deus operando nesse lugar, Senhor. Pai, nos dá a resposta que nós precisamos, Pai, para esses dias, Senhor. Os tempos podem até ser maus, mas nós estamos em você, Pai. Nós não dependemos do tempo, nós dependemos de você, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque a unção, Pai, de generosidade está operando nessa manhã aqui nesse lugar, Senhor. Eu te agradeço, Pai, o fluir do seu Espírito sobre esse lugar. É perceptível, Pai, a sua vontade de fazer coisas extraordinárias nessa manhã, Senhor. Nos dá o privilégio, Pai, de participar de grandes coisas que o Senhor vai fazer, Pai, na terra hoje. Obrigado, Pai. Você pode contar conosco, Senhor, para fazer coisas grandiosas, Pai. Que o Seu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor. Eu declaro, Pai, uma palavra que vai nos edificar, Pai, que vai mexer por dentro, Senhor, e vai nos transformar, Senhor, para que outras pessoas consigam ver a Sua glória através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Você pode sentar? Eu orando agora, aí me veio uma historinha que... Uma historinha não, é um fato, né? Que tem uma música do Sérgio Brito que ele fala... eu sei que uma parte fala assim: quem sou eu, quem é você, somos um. Aí estão ligados um ao outro, e sempre que me olharem, que eles confundam se estão vendo a mim ou a você. Daqui a pouco eu lembro a música e aí eu vou falar como ela é. E eu achei engraçado que desde 2006, quando eu me converti no Verbo, eu cantava essa música. Inclusive foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a tocar violão. Eu sei que ela é em dó, aí por isso que eu lembro que ela foi uma das primeiras. E aí eu lembro que eu cantava essa música, bom viver assim, tendo o Seu Espírito em mim, podendo desfrutar da graça que eu tenho em Ti. Aí tão ligados um ao outro sempre que me olharem. Que te vejam sempre que me olharem. E eu sempre cantei isso. E às vezes a gente está cantando músicas e a gente não se liga que é uma confissão. E essa música, há muitos anos eu canto ela. Inclusive eu até me emociono quando eu canto ela. Porque ela é muito profunda em relação a as pessoas olharem para você e ver o próprio Cristo. Só que eu canto desde 2006 e nunca tive essa experiência. Né? Às vezes a gente canta coisas, fala coisas e a gente nunca viveu aquela experiência. E eu achei massa porque a gente foi tomar um sorvete lá na Bali, eu, Carol e uns amigos da gente, que inclusive estão aqui. E aí na hora, o Senhor me direcionou a ministrar sobre a vida de um jovem que estava lá. Pode falar, né? É o irmão da Gabi. Ele está de São Paulo, está aqui. E aí eu comecei a... Pode falar? Tá, pode, né? Vai edificar, né? Estou brincando, mas pode, não vai ser nada nenhum. Pelo contrário, o nome do Senhor vai ser glorificado. E aí eu estava ministrando a palavra lá, na hora que eu estava ministrando para ele, e aí ele aceitou Jesus, e foi aquele negócio maravilhoso, e pronto. Acabou, a gente foi comer um sanduíche depois, não foi? A gente tem que até parar de comer sanduíche, né? E a gente saiu da sorveteria e foi comer um sanduíche, meu Deus, por isso que eu estou maguinho assim. E quando a gente chega depois, aí a Gabi fala com a gente: rapaz, tão interessante o que aconteceu. Ele, quando entrou no carro, ele falou assim: eu não sei se vocês vão acreditar, mas na hora que o Mistinho estava falando, eu não conseguia enxergar o rosto dele. Era como se... Era Jesus falando. Ele não falou, era como se fosse, não. Ele falou assim, era Jesus falando comigo. E quando ela falou, a minha maior alegria foi, aquela música que eu sempre cantei aconteceu. E aí eu me senti um jumento. Porque é maravilhoso às vezes a gente pensar, né? Como é que pode Deus me usar? Aí por isso que eu me senti um jumento, você não pensar que eu era um burro, tá? Só para você entender que você é Cristo aqui na terra. E aquilo ali me edificou bastante, para eu não parar de cantar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Às vezes a gente está muito tímido
Porque quando eu comecei a cantar essa música, parecia algo tipo impossível. Mas não foi você, verbo da vida, que a gente consegue sentir o ambiente espiritual. Às vezes eu estou falando, você fala, rapaz, foi o próprio Cristo falando comigo. Porque você já tem a palavra, você sabe. Você consegue identificar a voz. Detalhe, no domingo anterior, Carol estava ministrando lá nos adolescentes e estava falando sobre como identificar a voz quando Deus está falando conosco. E quando a gente estava sentado na mesa, ele entendeu qual era a voz. A gente tem que estar tão sensível ao Espírito para não deixar que o conhecimento que nós temos apague as vozes quando Deus está falando com a gente, quando o Espírito Santo está falando com a gente e quando o próprio Jesus está falando com a gente. Para a gente não tornar comum e perder algo extraordinário. Então eu só queria fazer uma introdução porque eu fiquei muito feliz e talvez o Senhor quer que você não pare de cantar aquilo que você tem cantado e nem de falar aquilo que você tem falado, amém? Então se policie para não confundir as vozes. Tudo que é bom, perfeito e agradável vem dele. Então se foi bom, se está alinhado com a palavra, é o próprio Deus usando alguém. Ah não, mas isso aqui eu já ouvi tanto, sim, porque você não começa a acreditar para ver se acontece, né? Mas hoje o assunto é outro. O assunto é sobre a generosidade que abre portas, né? Generosidade abre portas. E eu estou muito feliz de ter sido convidado para ministrar sobre isso. Foi na melhor fase da minha vida. Essa é a fase que eu menos estou sendo generoso financeiramente. Como assim? Teve uma época que quando eu não tinha nada, tipo assim, e saía ofertando tudo que eu tinha. Então, em percentual, eu já fui muito mais generoso do que hoje. Porque na época que eu tinha pouco, eu dava muito mais. Hoje, eu tenho mais dificuldade de dar do que antes. Não que eu não seja generoso. Mas, às vezes, a gente não percebe as estações que nós estamos. E acabamos perdendo. Deus me perguntou ontem, você tem coragem de dar tudo de novo? Quando você tem pouco é fácil, né? Eu não tenho muito não, eu tenho o suficiente para manter, mas eu estou falando proporcionalmente. E aí eu comecei a entrar num loop, né? E comecei a estudar, eu digo, meu Deus. Não chegou para mim como condenação, chegou para mim como instrução. Para eu começar a mudar os meus ambientes. Porque às vezes você está mudando quem você é e não percebe, é o ambiente que você está. É o que você tem recebido de influência. Só que eu quero falar de um povo que o ambiente era muito propício a ser generoso. A gente vai ler em 2 Coríntios capítulo 8. Eu queria que você abrisse lá, 2 Coríntios capítulo 8. Eu não ia ler o versículo 1, mas eu faço questão de ler agora. Que diz assim, agora irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas de Macedônia. Olha que massa. Porque ele diz assim, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza... Eu vou repetir. Ele estava falando sobre as igrejas de Macedônia, tipo Filipos, né? Aí ele estava falando, Tessalônica, aí ele diz assim, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Aí ele diz assim, pois dou testemunho que eles deram tudo quanto podia. Lícito. Só que aí ele continua, e até além do que podiam. Por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Rapaz, eu já li esse texto várias vezes. Mas eu acho que é porque como a unção é para ministrar sobre a generosidade que abre portas, eu acredito que eu consegui entendê-la diferente. Porque se você honra a unção, você consegue desfrutar de coisas extraordinárias, porque o extraordinário de Deus está na unção. Toda vez que você honra a unção que está lá, aí vai operar o extraordinário de Deus. Porque o nosso corpo e nossa mente não aguenta coisas extraordinárias sem a unção. Amém? Então, quando eu percebi que estava, aí eu disse, então eu quero aproveitar, Senhor. Eu quero que o Senhor traga para mim, porque eu preciso subir o nível da generosidade. Porque o que eu fazia no passado não serve mais para hoje. Os meus hábitos de generosidade do passado não servem mais para hoje. Eu quero ir para o próximo nível.
Eu quero ter a mesma sensação que eu tive quando eu ofertei o meu Sony Ericsson, que abria assim, ó, no culto. Que era tipo o que eu tinha de mais precioso. Eu pegava aqui, ó, abria o Sony Ericsson, era a coisa mais linda, que inclusive eu ganhei do meu pai. Ele, toma, me deu um presente. Aí eu, não, é que presente lindo. Aí fiquei. Porque quando eu era do mundo, eu tinha dificuldade de ganhar presentes. Não, eu ganhava presentes. Mas não era, quando eu ganhava um presente, minha mãe e meu pai já diziam, não venda não. Viu? Porque quando eu era do mundo, tudo que eu ganhava, eu vendia. Ao ponto de eu ter um violão hoje, até hoje, que eu nunca vendi. Porque quando eu ganhei, a primeira coisa que o nosso pastor disse para mim, esse aqui é meu, viu? Eu estou lhe emprestando. Está emprestado comigo até hoje. Porque ele sabe, porque aquilo ali estava ungido para o Senhor. Aquilo ali foi uma das portas que me colocou no mundo da música, né? Lembra do violão? E aí, a primeira coisa, ó, esse violão está emprestado. Porque sabia que se me desse, eu ia vender. Só que quando eu me converti, eu comecei a doar. E era engraçado que eu não comecei doando um monte de coisa. Eu comecei doando bem devagarinho. Aí eu doei um negócio, porque uma vez o pastor ministrou e disse que se desse um botão, o cara ganhava um monte de terno, né? Que doidice. Lembra da história? Quem é o cara que doou um botão? Mike Murdock? É? Pronto. Aí contou essa história, eu digo, quando você é novo na fé, uma criança vai, é literal, o que você falou, ela vai fazer, e a intenção é aquela mesmo, porque eu tinha acabado de me converter, então tudo que me falavam eu acreditava. E o que é que acontecia? Eu prosperava. Eu colhia aquilo que eu fazia. Por isso que a gente tem que ser como criança. O problema é que quando a gente amadurece em Deus, a gente esquece das boas práticas. É muito mais fácil trazer a cura para a Gabi, quando ela estava lá no hospital, que ela mal conhecia a palavra, era uma criança, um bebê espiritual, e eu disse a ela, se você pedir perdão e liberar perdão para sua mãe, você é curada. Ela foi curada em menos de 5 horas, sei lá. Ela foi instantaneamente, mas ela viu a cura logo em seguida. Assim que ela foi no banheiro, no outro dia, quando o médico disse, aquela bactéria que nunca saiu, que não tinha condições, a gente nunca identificou, saiu, foi por causa do perdão, porque uma criança espiritual. Eu disse, se você liberar perdão, você é curada. Ela acreditou. Às vezes a gente pega um maduro espiritual, com 50 anos de evangélico, você vai orar por ele, ele não crê. Então quando eu era novo convertido, eu soube que se desse um botão, eu ganhava um terno. Primeira coisa, eu gostava de quê? Relógio. E eu não sou besta, eu fui como criança, Deus perdoou o tempo da ignorância, mas eu disse, eu quero relógio. Aí eu dei o relógio, por quê? Porque eu gerei expectativa naquilo. E aí, o que foi que aconteceu? Manhã lembra, Carol lembra. Quantos relógios tinha no meu guarda-roupa? Meu amigo, a quantidade não dava para saber não. Porque era relógio com força. Era um monte de relógio. Só que era um monte de relógio, mas toda culto que eu ia, eu dava um relógio. Pastor Orlando mesmo, quando chegava aqui, eu só tinha vontade de dar um relógio para ele. O último que eu ganhei agora, o último não, um dos que eu ganhei agora mais recente, relógio top. Eu botava no braço, meu Deus, que relógio top, lindo. Fui inventado de ir para um culto em Arapiraca. Ofertei meu relógio. E aí foi engraçado que, quando era no começo, eu fazia com a intenção de ganhar. Era doloso, não era? Era uma oferta dolosa, com a intenção de ganhar. E funcionava. Só que quando foi passando o tempo, eu comecei a fazer a oferta, mas eu perdi o sentido da oferta. Eu parei de gerar expectativa naquilo. Eu usava somente como um comportamento cristão, porque ofertar é um comportamento cristão. Então eu continuo ofertando, mas eu ofertar, eu sou filho, então eu posso. Eu sou filho, então eu posso. Eu percebi que as minhas ofertas, elas sempre trazem frutos, mas não era tão saboroso como do começo. Porque eu parei de gerar expectativa. A Bíblia fala que Deus dá semente ao que semeia. As sementes que eu estava recebendo, eu não estava valorizando como era para valorizar. Porque eu nunca vi alguém que planta não gerar uma expectativa de um bom fruto. E aí eu comecei a ser um generoso formal. Parei de ser um generoso guiado. Eu ofertava o que me cabia, mas não mais, eu não tinha mais expectativa. Então o que era confortável para mim é ofertar, porque eu sou generoso. O generoso formal, ele oferta aquilo que cabe, que convém. Só que a oferta não tem nada a ver com coisas que convém. Porque quando você vai ler aqui, diz assim, ó. O que é que ele disse no texto?
na sua extrema pobreza deles, transbordaram em rica generosidade. E assim, pois, dou testemunho, eu vi que eles deram tudo quanto podia e além do que podia. Só quem dá além do que pode é uma criança. Porque um adulto, ele consegue calcular o risco que dá além do que pode. Eu prometo para vocês que eu me programei todo para ministrar sobre a generosidade de um modo geral. Só que se o Senhor está me conduzindo para a generosidade na área financeira, eu vou deixar fluir, tá certo? Porque Ele é muito maior do que eu e é Ele que quer alcançar a nossa vida. Só quem consegue transformar a nossa vida é Ele. Mas eu prometo a você que eu prometo não, eu não vou jurar, né? Mas eu garanto a você que o que eu estudei foi para trazer para você uma generosidade, como foi ontem. Ontem eu e Carol veio de Arapiraca, tinha um cara na frente que estava bêbado. E eu gosto de andar rápido, para chegar logo em casa, para dormir. Pois eu estava aqui, já vinha na minha... Eu percebi que o cara começou a sair da pista. Aí o Senhor disse para mim, vá atrás dele e vá alertando todo mundo que vem atrás para o povo reduzir velocidade, para ele não morrer. Carol começou a orar em línguas intercedendo pela vida dele e eu vim dirigindo devagarinho. Todo mundo que chegava, eu baixava a mão assim e falava, ó, rapaz, cuidado que aquele rapaz está bêbado, ele está saindo da pista. Ele saía da pista, fazia assim, ó, e voltava o carro, fazia assim. Ele saiu uma vez desse jeito muito agressivo e fora da pista ele saiu várias e várias vezes. Foi uma atitude generosa minha? Porque eu quero ser generoso, você não espera nada em troca. Quando a gente trata do âmbito financeiro, eu não preciso esperar nada em troca. Se eu vejo que você está com necessidade, eu posso lhe ofertar e não quero nada em troca. Mas cuidado para não ser muito formal nas suas ofertas, porque senão você vai dar muito aquém do que Deus está esperando de você. Isso trava demais. Isso faz com que você não prospere. Quando você estiver na dúvida do que ofertar, você vai ler Coríntios e você vai ver. Deus muitas vezes fala assim, eu quero que você dê isso daqui, é muito além do que você pode. Quando Deus lhe der um comando de dar um carro, dê um carro. Poxa, mas eu nem tenho carro, então é aí que começa. Porque tudo que nós queremos, quando a gente bota muita força, a gente consegue, é impressionante. Se você botar como meta de vida um carro, você vai comprar um carro, é impressionante. Se sua meta de... Eu olho por isso que eu moro em Anapiraca, pessoas que ganham salário mínimo, tudo com casa própria. Como pode? É porque é meta de vida. E por que para as coisas do Senhor a gente não coloca como meta de vida cumpri-las? E o bom é que eu ministro para você, mas estou ministrando para mim também, né? E eu botei alguns textos aqui. E a atitude de generosidade não é apenas quando nós estamos bem, é quando decidimos. Ser generoso não é quando você está bem, é quando você decide ser generoso. E aí, porque ninguém é miserável ao ponto de não ter nada para dar. A gente já ouviu essa frase várias vezes. As igrejas da Macedônia eram igrejas generosas. E mesmo na pobreza, elas transbordavam em generosidade. Aí eu quero só ler agora em Filipenses capítulo 4, versículo 15, para a gente deixar fluir aqui. Que diz assim, ó, Filipenses capítulo 4, versículo 15. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere ao dar e receber, exceto vocês. Pois, estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas e quando tive necessidade. Eu parei para refletir. A Igreja Verbo da Vida é muito privilegiada. Por quê? Porque nessa manhã a gente vai precisar ativar, na verdade reativar a nossa generosidade. A gente se entregar completamente ao Senhor. Porque é engraçado que esse povo que era generoso, eu estava lendo alguns textos pós esse que a gente lê aqui no culto, porque não dá tempo de ler tudo, mas sempre esse povo glorificava o nome do Senhor. Por onde eles passavam, o nome do Senhor era glorificado. Era como se eles estivessem passando, as pessoas dissessem, olha um generoso passando. Quem gosta de estar perto de alguém generoso? Chegou a hora da gente parar de simular ser generoso e ser generoso de coração. O generoso de coração se importa com vidas. Ele oferta pensando na transformação. O generoso de coração, ele não oferta para que as pessoas vejam ele ofertando. Ele oferta para ver as vidas sendo transformadas. Por isso que as pessoas estão pensando que não funciona, porque muitas vezes é por status que elas estão ofertando. Nós devemos ofertar com o nosso coração. E ofertar com o coração envolve amor. A gente precisa parar e começar a ofertar o nosso tempo para as pessoas.
A gente precisa começar a entender que nós somos o povo que veio alimentar essa geração. A gente tem que colocar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente tem que vir para um culto e ser generoso. Levantar as nossas mãos e entregar tudo para Ele. Até que as coisas comecem a perder o valor. Porque é impressionante como as coisas querem entrar no lugar de Deus. Uma preocupação, ela quer tomar o lugar de Deus. Eu ouvi uma ministração, na verdade, eu ouvi uma frase que Carol ouviu numa ministração, eu acho que foi do pastor Buddy, que ainda que custe sua vida, não minta. Rapaz, depois que eu ouvi essa frase, eu comecei meu Deus, ainda que custe a minha vida, eu não posso mentir. E aquilo mexeu tanto comigo, porque às vezes a gente é muito malicioso nas nossas ações. E eu estava dando carona para um irmão, não é daqui de Maceió, eu estava dando carona para um crente, e ele estava no celular e disse assim, não, estou só terminando de tomar banho, agora é rapidinho. Rapaz, aquilo doeu em mim, parecia que eu tinha levado uma facada. Porque faz tempo que eu não ouço esse tipo de coisa. É sério. Mentirinha branca não existe, é mentira do mesmo jeito. E vai custar a sua vida. É melhor você não mentir, ainda que custe a sua vida, do que a sua vida ser ceifada por causa da mentira. E aí quando ele disse isso, aí eu parei e fiz. Eita, que resenha. Eu olhei, pai. E detalhe, eu estava elogiando esse irmão há 2, 3 dias atrás para minha esposa. Dizendo que quando ele passou por um problema, eu posso falar porque mesmo que ele assista, é bom que ele toma vergonha na cara, né? Mas ele não vai entender, eu não estou falando, expondo ele nem nada. Mas há uns meses, algum tempo atrás, a mãe dele tinha morrido, e a mãe dele era crente, e quando ela morreu, ele, no desespero, disse, eu entrego a minha vida para o Senhor. Foi a coisa mais linda, e eu creio, sim, que ele é um menino de Deus, um homem de Deus, mas enquanto o conhecimento não chega, não há como ser generoso. Não há como prosperar, porque enquanto a mentira está, não tem como andar junto o extraordinário de Deus com a mentira. É um filho que não vai desfrutar de tudo que o pai tem. E aí ele disse, entrega a minha vida. Foi linda a história. Rapaz, eu sou apaixonado pelo menino. Pense num cabra que eu gosto. Que aí o próximo passo agora eu corrigi ele. Eu não corrigi na hora porque ele ficou no celular. Ele estava tão envolvido lá com a mentira, porque a mentira é resenha, né? Ela envolve aquele negócio que parece que não tem fim. Você vai chegando mais, você vai mentindo, e de repente quando você olha, você levou uma queda. E aí quando eu vi aquilo, eu disse, e aí como eu ia ministrar sobre generosidade, então nos últimos dias a minha cabeça ficava tudo que acontecia na terra, eu olhava e falava, isso aí. Então na hora eu associei. Tem pessoas que estão dizimando e ofertando, mas estão maltratando seus funcionários. Tem pessoas dizimando e ofertando e causando intriga dentro da igreja. Tu acredita que tem pessoas que têm coragem de fazer um ato tão sério, que é dizimar e ofertar, cheio de pecado? Rapaz, tem gente que está dizimando e ofertando, traindo a esposa. Mas sabe qual é o detalhe? É porque pensa que não está sendo visto. Mas o único que importa em ver o seu dízimo de oferta é ver tudo. Pelo menos se arrependa. Tenha só um pouquinho de vergonha na cara e quando você vir dizimar, fala assim, igual você faz na ceia. Você fala, Senhor, me perdoa, eu vou ceiar, perdoa por essa semana. Não, melhor, não vou nem falar da ceia, porque ainda tem gente que desonra a ceia. Eu não vou nem falar da ceia. O momento que você pede perdão é quando tem aquele trovão bem forte e um vento bem forte. Porque o povo tem mais medo do vento e do trovão do que do momento como ceia e do dizimar e ofertar. Porque quando começa a tremer, fala, Pai, me perdoa por tudo, é agora. Me leva a Jesus, pelo amor de Deus. Esquece que é filho. Não foi em vão que Deus deixou um advogado fiel e justo para nos perdoar. Foi para a gente ser rápidos em se arrepender. Não estou estimulando você a pecar e se arrepender, pecar e se arrepender. Mas você ter pelo menos vergonha na cara, porque você é crente. De não ter mais medo do que um vento e um trovão, do que do momento de ser generoso. Eu tenho um protocolo que eu sigo quando eu recebo uma oferta. Porque desde o dia que eu ouvi uma vez, acho que foi manhã, a menina comprou uma roupa e usou, e aquela roupa toda vez que usava enjoava. Foi a menina que veio dar aula do Remo e ficou enjoado, não foi? Não teve uma história dessa?
Foi uma roupa que botava e ficava enjoado. Porque as coisas, elas carregam uma influência. Por isso que quando você vai ofertar para alguém, você tem que orar quando você estiver dando. E quando você recebeu, você tem que orar também. Para não passar influência para você, você ficar carregando ali. E aí, toda vez que eu recebo, eu consagro, porque eu vou usar, meu amigo. E eu sei lá qual é a intenção. Porque tudo carrega influência. Por isso que você tem que ser um homem de Deus e uma mulher de Deus íntegra. Para quando você ofertar, você mudar a vida de alguém. Porque senão aquela oferta ali não vai valer de nada. Vai ser ruim para você e para a pessoa. Porque eu vou dizer uma coisa para você, funciona. As vezes que eu mais vi, eu e Carol, entrar em perrengue, foi quando eu estava desorganizado no meu dizimar e ofertar. Perrengue financeiro. E o perrengue financeiro vai levando outros perrengues, né? Você fica impaciente, fica estressado. Está ficando pesado não, né? Eu vou aliviar. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mas eu vou aliviar, mas eu prometo que eu vou voltar. É porque eu já me programei aqui. Eu boto um, aí depois eu boto um, bonzinho. Quer ver vocês de amém, glória a Deus? Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Dá uma glória a Deus? Ele diz assim, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Vamos refletir? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Mas é de acordo com o quê? Com as gloriosas riquezas de Cristo Jesus. Então quer dizer que a nossa riqueza e o nosso suprimento está em Cristo, né? Oxi, e tem gente mentindo para poder ganhar alguma coisa. Quando vai vender um carro e diz bem assim, oxe, aqui é zero topado. Rapaz, eu comprei uma vez um carro agora. Quando eu vim para Maceió, lembra da vez que eu vim para Maceió? Eu comprei um carro que era lindo demais por fora. Porque era para o meu trabalho, eu montei uma empresa de brinquedo e tinha que comprar um carro caminhonete. Aí comprei uma caminhonete. Rapaz, quando eu fui comprar, aí é zero topado. Toma a chave, só leve. Pode andar. Eu olhei a pintura bonitinha. Liguei o carro, não entendo, o motor estava funcionando, então para mim tá bom. Olhei o pneu, dá para rodar tranquilo. O carro para mim estava tudo ok. Comecei a rodar com o carro, coisa linda. Amigo, o primeiro mecânico que eu levei, ele não foi... Aí a menina olhou assim para mim e fez, rapaz, melhor vender. O carro era lindo, todo bonitinho, perfeito, tudo por fora. Quando o mecânico abriu, olhou e fez assim, oxe, aqui é fácil, só é trocar aqui essa parte todinha do motor. Era quase que trocar o carro. Meu Deus do céu. Agora me diga uma coisa. Se as riquezas estão em Cristo e eu sou guiado pelo Espírito, o que foi que fez eu comprar aquele carro? Porque se eu só perguntasse, Senhor, esse carro está bom? Ele ia fazer o que para mim? Quem é o maior interessado em eu prosperar? Ele é o maior interessado porque ele sabe que eu prosperando, eu vou poder abençoar outras pessoas. Mas por que eu comprei aquele carro? Porque faltou o item principal, comunhão. Se você tem comunhão com Cristo, automaticamente você se torna alguém generoso. Eu conheço uma pessoa que era muito mão de vaca. Aí se converteu. Ele é tão mão de vaca que eu não conheço ele de ser mão de vaca olhando. É um familiar meu. Porque eu era muito criança, quando a fama dele de mão de vaca já existia. Só que hoje esse cara já comprou igreja, já botou igreja para lá, igreja para cá. Hoje o cara se tornou um generoso. O cara que, pela história, ele era um mão de vaca. Porque todas as vezes que de fato, se você quer saber se de fato você está cheio do Espírito, olha o quanto você está ofertando por mês. Aí você vai saber se você está cheio do Espírito. Olha o quanto você está sendo generoso com as pessoas. Porque uma pessoa cheia do Espírito não se conforma em olhar para o lado e não ser generoso. Uma pessoa cheia do Espírito, quando olha para alguém, já fala, o que é que eu vou dar? A minha esposa, você vai lá em casa, hoje já diminuiu porque assim, tudo a gente tem que ser guiado pelo Espírito. Ela já tem uma unção de generosidade, só que a unção estava sendo coberta por alguns traumas da infância. Eu posso falar isso porque a gente já conversou sobre isso aqui também. Mas ela estava fazendo um tipo de oferta que era muito demais. Você chegar lá em casa, uma xícara você ia levar. Só que hoje não, ela continua sendo muito generosa, muito, graças a Deus. Mas ela usa a unção guiada pelo Espírito e não guiada pelas suas emoções. Aí a gente vê nossas riquezas se transbordarem.
Deu para entender como é a matemática? Porque quando nós estamos cheios do Espírito, a gente não consegue olhar para o lado, ver o irmão sem camisa e não dá. Foi isso que o povo passou. Eles não tinham nada, mas eles estavam cheios. E quando ela olhava, ele disse, o que é que eu tenho? Eu não tenho nada. Mas e aí, o que é que eu faço? Eu vou ter que arranjar uma solução. Aí eles iam onde não tinha. Você já viu alguém dar o que não tem? Como é que uma pessoa dá o que não tem? É como se eu pegasse a casa que eu moro alugada e eu pegasse assim, ó. Tá aqui, pastor, a casa é toda sua. Vá para lá. A casa nem minha é. Eu vou dar um exemplo prático, porque pode ser que você esteja na dúvida, imaginando que Deus inventou isso. Não. Eu vou dar isso é uma visão minha, de alguém que dá o que não tem. Eu moro numa casa alugada, aí Deus me dá a direção. Olha, fulano está sem moradia. Aí eu pego, eu não tenho uma casa, mas eu pego e falo, fulano, vem cá, more aqui na minha casa que eu vou pagar o aluguel para você morar. E eu vou para uma casa menor. Isso é alguém que dá o que não tem. Está conseguindo entender? É como se eu tenho um carro para trabalho. Então aquele carro pertence ao meu trabalho. Eu comprei ele é meu. Mas ele pertence ao meu trabalho. Porque eu uso ele para trabalhar. Aquilo ali é importante. Aí eu pego e digo assim, pastor Bruno, toma aqui o meu carro. E eu vou de ônibus trabalhar. Está dando para entender? É quando Deus dá uma direção falando assim, oferte por fulano R$300, aí você está com a conta de luz no bolso. Já ouvi esse testemunho várias vezes, né? Se alegre quando alguém disser que ele só tinha aquele dinheiro da conta e pagou. Se alegre porque ele está fazendo igualzinho aqui, o povo que Deus elogiou. Aí você está com R$300 e a conta de energia. Aí Deus fala, dê. Aí você pega, mas eu não tenho. Era essa oferta que eu estava falando. É você dar até o que você não tem. Aí quem olha, ainda bem que eu não sou o pastor presidente dessa igreja, eu sou só um pastor auxiliar. Não tenho interesse econômico nenhum aqui. Eu quero é prosperar para poder ofertar mais para a minha igreja. Para poder, vamos montar um galpão, é 10 milhões. 10 milhões só? Antigamente era mais, toma. Eu quero prosperar para isso. Não vá pensando que eu nem sei como é que está a finança, eu só estou ministrando sobre generosidade. Então eu tenho liberdade de falar. Que ainda que você não tenha, quando Deus dá uma direção, faça. As pessoas podem pegar essas falas assim e querer coisar, mas eu não posso deixar de falar a verdade, porque a verdade dói em quem não conhece, quem está dizendo aquela verdade. Porque quem está dizendo aqui que quem deu até o que não tinha, não foi eu não, foi a própria palavra. E eu já ia falar aqui humanamente, não, mas eu não estou dizendo para você dar agora não, eu estou falando, se Deus está falando, dê. Deixe de ser tímido. Aí eu fui ver em Romanos capítulo 15, 26, assim, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria em contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Rapaz, é engraçado que toda vez que fala desse povo lá da Macedônia, eles tinham alegria em ofertar. Eles tinham alegria em poder dar. Eles tinham alegria em poder ver as pessoas bem. Eu passei por isso na pandemia e já disse algumas vezes. Um ato de generosidade. Tem um colaborador meu que no meio da pandemia, a gente parou de produzir, todo mundo sem salário, e foi aquele caos. Eu e Carol tinha um cartão, a gente arrochou no cartão tudo, compra pra gente, compra para os funcionários. Só que chegou uma hora que não tinha nem de onde tirar mais. Aí um funcionário meu disse assim, eu ganhei umas cestas aqui, velho. Se quiser ver quem está precisando e vir pegar metade aqui. Só para você ter uma ideia, esse barbeiro meu, tá, eu quero até agradecer aí essa galera todinha que trabalha comigo. Essa Laís é evangelista mesmo, trouxe tudinho hoje para cá. Esse barbeiro que falou isso para mim naquele dia, teve um sorteio, a gente fez um aumento da empresa, aí eu sorteei uma moto para todos os colaboradores. Quem ganhou a moto? O barbeiro. Rapaz, esse cara foi para uma maratona agora no Rio de Janeiro. E teve um negócio de quem amarrava um cadastro mais rápido. Ele ganhou um tênis top da Adidas. Você viu? Você estava com ele lá? Conhece o Iago então? Pronto. Esse barbeiro, ele lembra, ele sabe disso, porque quando ele fala comigo, ele fala, tem que ser generoso mesmo, né? Porque a moto que ele ganhou, ele proporcionou alívio para outra pessoa já. Foi um rolo. Você precisa ver a vida desse cara, ele é muito engraçado. Mas eu só lembro daquela cesta básica que ele ofereceu. E detalhe, nem precisou pegar a cesta dele. Mas por causa do coração. É igualzinho a Abraão, só lembro de Abraão. Deus disse, me dê seu filho. Ele, tá aqui, tome. Aí Deus disse, eu estou brincando, pode ficar com ele.
Você acha que não funciona? É sério mesmo? No século 21, você acha que ser generoso ainda não funciona? Você acha que ser generoso não abre portas? Eu estou falando de uma pessoa, mas tem várias. Aqui nessa igreja tem várias pessoas que Deus deu um comando extraordinário e Deus cumpriu. Agora tem um que deu algo que ninguém conseguiria dar. A gente não era ninguém não, homem. Inclusive foi esse texto que quando eu estava falando, o irmão de Carol viu Jesus. Eu estava falando sobre alguém que nos ama ao ponto de dar o seu próprio filho. É como se estivesse dando tudo de si. Olha. Quem aqui é pai e mãe sabe. Só que ele não deu pela metade, ele deu integral. Ao ponto de quando o filho olhou para o pai, imagina seu filho olhando para você com cara de chorão e dizendo assim, faz isso não, papai. Tu tem coragem de fazer? Porque Jesus olhou para mim e disse, rapaz, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele ao mesmo tempo disse, mas que seja feita a sua vontade. Você está entendendo que tipo de amor nós temos? Por isso que você tem que levar a sério a atitude de dar. Você tem que levar muito a sério quando você for dizimar e ofertar aqui nessa igreja. Gera expectativa, mas que a sua expectativa no retorno não seja maior do que a expectativa de estar fazendo aquela ação certa. Eu vou até falar devagar para você memorizar, porque como chegou agora a informação, aí eu falei rápido para não perder o fio da meada. Mas que a sua expectativa na colheita não seja maior do que a expectativa de estar fazendo aquela ação da forma certa. Que quando você for dar, você fala assim, Senhor, eu estou bem? É a hora, é assim, eu estou... Porque dar eu já sei que é para dar. Mas tem alguma coisa que eu deva me arrepender? Porque quando você dá de qualquer jeito, a pessoa que ganha pode ter até enjoo na hora que for usar. A igreja pode até sentir o impacto da sua oferta suja. Claro que a gente ora. E aí por isso que a gente blinda aqui. Você está entendendo por que nós oramos quando as ofertas chegam? Porque a gente sabe a seriedade que é. Ensinar sobre dízimo e oferta é para ser uma obrigação de toda a igreja. Porque faz parte dos princípios de Cristo. Porque é o caminho que nós temos. A Bíblia nos ensina que para prosperar financeiramente a gente precisa disso. Não, me prove na Bíblia que eu quero ver. Oxe, quase todos os textos da Bíblia ele ensina isso. Quando você vai ver, a gente que... sai você avaliar. Quem dava muito tinha pouco? Tá bom, vamos ler então. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Há quem dê generosamente e vê as suas riquezas aumentarem. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. Aí a Bíblia fala, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ah, vá, diga agora. Quem disse que quando você dá, você prospera? Não foram homens, foi o próprio Deus. Então tá, mas se eu não quiser prosperar, não tem como você não querer prosperar. Se você não quer prosperar por você, prospere pela sua família. Você é homem. Se você não quiser prosperar, deixe de ser irresponsável. Prospere pelo menos pela sua família. A mulher é mais fácil, porque a mulher, ela parece que não sei o que é que elas têm. É muito mais fácil para elas ofertar, dizimar. Mas o homem quer ser muito racional. Por quê? Enchei-vos do Espírito. Para poder você sentir desejo e fazer igual o pessoal lá. O povo de Macedônia. Não vou falar só a galera de Filipos, porque não se restringe só a ele. Qualquer pessoa que tem intimidade com o Senhor tem um desejo ardente de ver a casa do Senhor ser suprida. Tem homens guardando o dinheiro que era para ser do nosso piso. Existem homens guardando o dinheiro ficando podre, que era para ser do nosso teto. E o dinheiro só está ficando podre. Você conhece, com certeza você conhece a história de alguém que pegou dinheiro, guardou, e quando chegou lá na frente, o dinheiro estava podre. Tem um menino que ele estava, um conhecido meu, esse é um fato, eu conheço a história. Ele começou a guardar cédulas, muito tempo, para ir para Disney. Guarde, guarde, guarde. Em cima ficou mais ou menos, e as de baixo ficou todas podres, que esfarelava as células. Ele perdeu as células, não dava para usar. As células, ele não conseguiu, as cédulas não, cédulas. Ficaram podres, ele não conseguia usar, esfarelava. Porque ele guardou muito, agora foi muito tempo.
Tipo, era criança e foi guardando dinheiro. E eu acho que o ambiente que ele guarda, não sei o que foi que aconteceu, mas eu sei que o dinheiro não prestou para viajar. Existem pessoas guardando, aí pega e vem os imprevistos. E talvez se você tivesse ofertado, as suas riquezas multiplicavam e não ia ser imprevisto, ia ser uma situação. Pessoas estão perdendo para imprevistos porque não estão sendo guiadas pelo Espírito. Porque tem gente guardando o que era para dar, os imprevistos chegam e come aquilo que foi guardado. E tem pessoas investindo no reino. E quando o imprevisto chega, ele nem percebeu. Porque o suprimento veio antes do problema. Você está entendendo porque tem gente que não prospera? E prosperar não estou dizendo chegar de carro novo, não. Quando uma pessoa prospera, vamos lá, só para você entender o que é de fato uma prosperidade financeira. Nós somos o corpo de Cristo, então a sua prosperidade está relacionada ao crescimento do corpo de Cristo, não ao seu individual. Porque você não é um ser individual. Você é um com Cristo. Então, quando o corpo de Cristo cresce, você é generoso. Por exemplo, a nossa igreja é uma igreja próspera. Por quê? Porque teve pessoas que pegaram um pedaço de si e colocaram aqui na igreja. No sentido, trabalhou, botou a pele em jogo para poder comprar um ar-condicionado. Fez uma oferta de sacrifício. É engraçado que, lembra quando a gente teve uma oferta aqui? Que foi para o teto, que o João Alexandre puxou. Que disse, quem dá 10 mil? Aí eu olhei para a Carol e falei, aí era ser massa, né? Para quê? Logo para a Carol. Pode dar. Como? Aí eu, na hora, como? Porque eu não tinha 10 mil. 10 mil, vou tirar do bolso 10 mil aqui e vou fazer uma oferta. Aí na hora eu fiquei calculando, de onde? Porque quando você oferta, você tem que cumprir. Aí eu disse, não, se o Senhor me confirmar de fato, tipo assim. Aí só veio uma frasezinha que a gente sempre ouve, Satanás não ia ofertar. Aí eu digo, então eu vou dar os 10 mil. Aí eu, dou os 10 mil. Vem aqui para frente, aí eu vim para frente com a mão canaliza. Meu Deus, aí eu fiquei calculando, eu tiro de onde? Eu vou para onde? Só que eu tinha esquecido que Deus tinha me dado uma estratégia antecipada de ter comprado umas motos para vender. E tinha uma bendita de uma moto que estava demorando para vender. E o valor da moto era exatamente o valor da oferta. Aí quando eu cheguei aqui na frente, aí deu uma... Eu digo, oxa, a moto, homem. Não estava vendendo, mas tu vai ver se eu não vendo amanhã. O carro acabou, tal. Eu não consegui vender no outro dia. Mas não deu, acho que uns 5 dias, sei lá. Foi pouco tempo. Eu disse, rapaz, moto você tem que ser vendida. Porque isso aí é oferta. Onde é que eu quero chegar? Veio um comando. Na hora eu raciocinei. Na hora não, né? Na hora eu raciocinei que eu sabia que, tipo, eu devia fazer parte daquilo. Hoje eu entendo. Se eu não fortalecesse o corpo de Cristo, se eu não fizesse o corpo de Cristo ficar mais confortável, eu ia perder de ter as portas abertas. Aí foi dito e feito. Vendi a moto, fiz a oferta, maior alegria. Eita, que alegria foi aquela oferta. Que é uma oferta pesada, entre aspas, naturalmente. Mas o Senhor foi e cuidou de tudo. E eu nunca vi alguém que oferta ficar na miséria. Não tem não. Mas é aquela pessoa que oferta todo troncho. É impressionante que até esses abençoados que ofertam todo troncho, eles não faltam nada, não entram na miséria. Agora, o abundante de Deus está em você fazer o negócio da forma certa. Porque tem gente que tem lanchonete e trabalha há 100 anos e funciona. Mas ele está fazendo alguma coisa errada. Porque o certo do negócio é ele crescer, concorda comigo? Ele está fazendo e está colhendo. Ele está trabalhando, tem um suprimento, o negócio funciona e bem. Mas tem cara que faz pouco esforço e tem muito resultado. Por quê? Porque ele pega os princípios e ele coloca todos em prática. E ele começa a ver as suas riquezas se multiplicarem. E de repente ele nem trabalha mais. Se você entender que tudo que você tem foi o Senhor que deu para você, você ia ser muito mais generoso. Porque você sabia que de onde veio, vai vir mais. Você ia acordar de manhã doido para ofertar. Essa parte específica que eu vou falar agora, eu não estou falando para você fazer agora, tá bom? Para não associarem ao que eu estou dizendo como se eu quisesse. Essa parte eu posso criar um parênteses, porque eu sei que tem muita gente que ainda é imatura. E não está pensando que eu estou dando indireta. Mas chegou a nossa hora de voltar aos hábitos. De quando o ministro estiver ministrando, você botar sua mãozinha no bolso e vir ofertar para ele. Porque isso aqui é um serviço ao Senhor. Não estou falando para você fazer agora. Essa eu posso falar. Porque eu não estou falando para mim. Mas para a gente voltar ao hábito de pegar o celularzinho e fazer um pix quando aparecer o pix ali.
Por quê? Porque o homem que está aqui e a mulher, eles estão trazendo algo que vai edificar a sua vida. Comece, mas eu não tenho nada, R$ 1. Eu não estou falando, claro que eu tenho, dê o quanto você quiser, não importa, não estou falando sobre valores, eu estou falando sobre atitudes. Porque esse é o nosso comportamento. É a gente promover alívio. Deus não está trazendo recursos para você engolir tudo, não. Tem uma parte que é pão, beleza, você come. Mas tem uma parte que é semente. E Deus quer dar mais sementes para a gente. Amém? Então você que está nos visitando e você que está nos assistindo, a nossa igreja não pega todo o culto para ficar falando sobre você dar, não. Certo? A gente tem um momento de ofertas. A nossa igreja, ela é uma igreja guiada pelo Espírito. A gente prega o amor de Cristo, que é através do amor que nós somos salvos. Tá certo? Mas esse momento é para alertar a igreja Verbo da Vida Canaã. Voltem às antigas boas práticas de valorizar os homens e as mulheres de Deus. Porque Deus quer que você prospere. Eu estou falando aqui, mas Deus está me dando uma visão profética sobre o futuro da nossa nação. As coisas, elas sempre apertam. Nós somos aliviados por causa do ambiente que nós estamos. Por isso que você deve voltar às antigas práticas. Para você voltar a prosperar. Para você não sentir o enfraquecimento da terra. Para ficar mais claro, para que todo mundo entenda. Os dias são maus. Então seja generoso. Para você não sentir impacto. Para que você não tenha diante de você grandes problemas. Tenha apenas situações. O que é que significa? Quando você está fazendo o que é para fazer, quando os problemas chegarem, eles não serão problemas, eles serão situações. O que é uma situação? Uma conta de energia, quando chega uma situação, eu só vou lá e pago. Agora, se você não tem recurso, quando a conta chega, é a mesma coisa, mas ela se torna um problema. Para que a Igreja Verbo da Vida Canaã consiga passar pelas grandes, eu não estou falando sobre a grande tribulação que a Bíblia fala, não, sobre os grandes impactos econômicos que a terra sofre frequentemente, seja generoso. Para quando eles chegarem, você poder rir. Você vai olhar e vai fazer igual o Rei Leão. Eu rio na cara do perigo. Agora você não vai fazer igual depois não, que ficou o eco. Ele começou a ficar com medo. Enchei-vos do Espírito. Para você conseguir passar por essa pequena, bem leve e momentânea tribulação. Você acha que esse texto é para todo mundo, né? É para todo mundo, mas o povo não entende o que é para fazer. Se encha do Espírito, para quando ela chegar, vai existir uma tribulação, mas ela vai ser leve e momentânea. Amém? Então eu queria que você ficasse em pé, queria chamar o grupo do louvor. E eu queria saber quem foi edificado com essas palavras. Eu vou repetir um texto para você lembrar que tudo que eu falei aqui, a Bíblia fala, tá? Há quem dê generosamente e vê suas riquezas e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Agora ele não é único mais, né? Porque toda vez que você é generoso, se multiplica. A semente que Deus colocou voltou para ele, não foi? Só que não voltou só. Nós fazemos parte da grande colheita que Deus teve por causa da sua generosidade. Existem grandes coisas para ser liberadas para a nossa igreja. E eu creio em nome de Jesus. O nosso povo prosperando como nunca prosperou. E ofertando como nunca ofertou. Em nome de Jesus, amém? Queria que você fechasse os olhos. Pai, nós te agradecemos por essa manhã mais uma vez, Senhor. Obrigado, Pai, porque essa palavra ficará no nosso coração, Senhor. Nos traz mais revelações sobre as coisas que foi dita aqui nessa manhã, Senhor. Traz para a gente clareza dos passos que nós devemos dar. Nos ajuda, Pai, a ficar preenchidos, Senhor, dessas verdades, Senhor. Levanta ambientes, Pai, que vai nos direcionar a ficar ainda mais firmados nessas verdades, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus como seu Salvador e deseja fazer essa confissão hoje? Ou todos são salvos? Vote. Todos são salvos? Amém.
Tem alguém aqui que não é batizado no Espírito Santo e deseja ser batizado? Queria que você levantasse suas mãos. Todos são cheios? Amém, ainda bem que falaram, né? Tem alguém aqui que quer oração para cura? Todo mundo curado? Ou ficou com vergonha? Todo mundo curado? Amém, glória a Deus. Você pode sentar.